Glória a Deus. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Jesus está aqui. Você tem sentido a presença dele aqui neste lugar? Jesus está passeando nesta casa. E a Bíblia nos fala e nos relata que aonde ele chega, alguma coisa acontece, né? Então eu creio, eu posso contemplar de que alguma coisa já está acontecendo aqui nesta casa. Alguma coisa está acontecendo a teu favor esta noite. Então que você continue ligado, continue nesta mesma dimensão, nesse mesmo espírito, porque enquanto você está aqui sentado, glorificando e adorando, Ele já enviou anjos a teu favor, Ele já liberou anjos, já deu ordem a teu respeito, já enviou para a causa que você tem colocado diante do altar dEle. Amém? Estou feliz de poder estar aqui, de estar em casa. Estivemos um tempo ausente, mas estivemos levando o nome do Vila Alzira por onde nós passamos. Glória a Deus por isso. Estamos felizes, foi dada a oportunidade aqui para testemunhos, e eu quero começar já a ministração dando um testemunho do que o Senhor tem feito na nossa vida, né? Nós tínhamos já desde o finalzinho do ano passado, recebemos um convite para estarmos ministrando o curso de finanças, né, o CRAU, e que era exatamente, fomos convidados pela Universidade de Pompeia, para estar sendo representante deles no estado de São Paulo. E no final de semana, estivemos em treinamento lá, e para nossa surpresa, Deus sempre surpreende, né? Ele é assim, especialista em surpresa. Quando estivemos lá nesse treinamento, o Senhor nos abençoou, nos honrou e fomos designados como treinadores do Brasil, em território brasileiro. Eu louvo a Deus, porque Ele ainda cumpre promessas. E eu vim aqui para te dizer que Ele ainda cumpre promessas. Promessas, o Senhor falou, eu tinha 17 anos. De tudo que Ele ia fazer, ainda que para alguns pareça tardio, mas Ele ainda é fiel para cumprir. O que precisamos é apenas estar à disposição. Você pode falar assim, mas irmã, foi todo esse tempo? Foi todo esse tempo que estivemos à disposição. E Ele, como dono da seara, Ele faz no tempo que Ele quer, na hora que Ele quer. Mas uma coisa eu tenho certeza, as promessas de Deus ainda estão em pé sobre a tua vida. Não importa o tempo que você esteja vivendo, mas as promessas dele ainda estão em pé. E a palavra dele não volta atrás vazia. Não volta. Então eu venho aqui como testemunho vivo para dizer que ele continua sendo fiel. O tempo é dele. E é tudo da maneira dele. Quero te convidar, abra sua Bíblia, no livro de Ezequiel, capítulo 37. Quero ler aqui o versículo 9 e o versículo 10. Ezequiel, capítulo 37, versículo 9 e o versículo 10. Nos diz assim a palavra do Senhor. O versículo 9, a seguir ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, venha dos 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Amém? Eu vou ler na minha tradução, que também é diferenciado, e nos diz assim, o versículo 10. Então, aliás, o 9, perdão. Em seguida ele me disse, profetize ao fôlego, profetize, ser humano. Diga ao fôlego que esta é a palavra que o Senhor
do Senhor Deus, venha dos 4 ventos, fôlego, e sopre sobre estes mortos, para que possam viver. E o 10 diz assim: então profetizei como me fora ordenado, e o fôlego veio a eles, e aqueles ossos viveram, puseram-se em pé num exército imenso. Amém? Uma palavra conhecida, uma passagem muito conhecida por todos nós. Mas eu fui estudar um pouquinho a respeito da história. Que tempo era este? Que momento era este que Ezequiel estava vivendo? E nós vemos algumas interpretações. Nos mostra aqui que agora Israel foi invadido e levado para a Babilônia. Toda a nação foi levada cativa, foram levados como escravos para a Babilônia. E quando olhamos do ponto de vista social, político, isso foi uma catástrofe, né? Isso foi assim, essa invasão, e o povo sendo levado, sendo destituído da sua pátria, da sua terra. O povo de Israel foi colocado numa condição de escravo, perder tudo e agora estar refém de uma outra nação. E agora nós analisamos a história que o povo de Israel agora se tornara refém de uma situação. E quando a gente começa a pensar na história de Israel, nós vemos desde o princípio, é o povo escolhido, povo de Deus, povo realmente do coração do Senhor. E agora se vê neste tempo, nessa situação, levados como escravo. Nós vemos agora o povo de Israel, o povo de Deus, sendo cativo de uma situação. E que todos olhavam e meneavam a cabeça. E agora? Mas não é o povo de Deus? Mas não é o povo escolhido? Esse povo já foi um povo forte. E agora o que está acontecendo com este povo que adora um Deus que nós não vemos? Porque para os babilônios o Deus de Israel era um Deus invisível. Porque Babilônia era uma nação idólatra. Nós vemos agora que o caos instalado naquele lugar. Sem identidade, sem nação, famílias separadas, famílias destituídas, né? Porque no meio da leva da escravidão, cada um foi levado para um lugar de Babilônia. E nós começamos a entender aqui do ponto de vista de quem está fora. Alguém que dissesse, olha lá, não é o povo escolhido de Deus? Ou a situação que os crentes de Israel estão vivendo. Obrigada. Olha a situação que o povo escolhido de Deus está agora passando. Quem sabe os de fora dizendo, cadê o Deus de Israel? Cadê o povo que dizia que era protegido por esse Deus, um povo forte, um povo valente? E nós vemos no início do capítulo, do livro de Ezequiel, que inclusive os sacerdotes foram levados. Não ficou ninguém em Israel. Todos tiveram que se submeter àquela situação. Talvez você olhe para mim e pergunte, mas irmã, era o povo de Deus.
E às vezes tem questões que a gente pergunta para o Senhor e a gente não consegue entender. Porque Ele nos permite viver situações de escravidão. Existem áreas da nossa vida que Ele permite se tornar escravo. A Bíblia nos mostra vários assuntos em várias áreas que às vezes nos tornamos escravos. Mas naquele momento era um tempo que Deus foi à vontade permissiva para trazer um ensinamento para o povo de Israel. E agora nos diz que até mesmo os sacerdotes, os profetas, foram levados, foram tirados do templo e levados para a Babilônia. E levados a viver uma condição. Qual será a condição? Não será mais do nosso jeito. Não será mais do nosso modo. Porque agora temos que se submeter a isso. E eu vejo agora Ezequiel sendo também levado nesta leva. Porque foram vários agrupamentos. Nos diz num contexto histórico que alguns, como Jeremias, já velho, já havia sido levado para a Babilônia. Nós vemos agora Daniel também, moço, que já havia sido levado para a Babilônia e estava sendo formado na corte do rei. E agora nós vemos Ezequiel, que também foi transportado nos últimos agrupamentos, e que agora o profeta era aquele a quem Deus usava, foi também colocado e submetido à situação de escravidão. Quando nós olhamos para o cenário, olhamos assim, meu Deus, será que Deus não está vendo? Até os profetas foram levados. Olha o que Deus permitiu, templo destruído. Olha o que Deus permitiu para o povo dele. Mas mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, nós vemos que Deus tem o controle da história. E agora em terra estranha, terra de Babilônia, terra idólatra, nós vemos aqui no capítulo 37, porque diz que no quinto dia, no quinto mês, se não me engano, do qual Deus começa e traz visões para Ezequiel na terra da escravidão. Contrário do que a gente pensa, porque seria muito mais fácil ter visões quando estávamos no templo. Era mais fácil, do ponto de vista humano, receber as visões enquanto estávamos lá em Jerusalém, adorando. Só que agora Deus permite profeta ser levado para começar a abrir a visão do profeta. Tem coisas que a gente não entende, mas muitas vezes precisamos aprender quando estamos fora do templo, quando Deus permite situações na nossa vida, porque aí é o tempo que Deus começa a nos dar visão. É quando não entendemos a situação, nem a catástrofe que estamos vivendo, Deus começa a nos dar visão. Visão na madrugada, visão na oração, visão quando vem para o culto. Então Deus está nos ensinando e a ter um aprofundamento no relacionamento com Ele. E é exatamente quando somos tirados do território. É nesse momento que Deus começa a abrir a nossa visão. E aí nós vemos o capítulo 37. Que agora Ezequiel vai dizendo: e a mão do Senhor me levou em espírito. E aí eu começo a observar só neste contexto, na primeira frase do capítulo 37. Que Deus agora abre os olhos mais uma vez de Ezequiel, em plena terra estranha, em plena escravidão. Deus abre os olhos dele e faz com que ele veja que a mão do Senhor estava conduzindo o profeta naquela visão.
Eu quero te dizer uma palavra nesta noite, que independente da situação que você esteja, a mão do Senhor ainda está sobre você, para te dar visão, para te dar revelação, para esclarecer, para te dar palavra de esperança. Mas irmã, estava em Babilônia, terra idólatra. E daí? Porque apesar da idolatria em Babilônia, mas quem estava lá em Babilônia era escolhido. Era filho. Ei, e para esses a mão do Senhor ainda acompanhava. Ainda estava acompanhando, mesmo estando em Babilônia. E aqui nos diz que Deus agora, falando que pelo seu Espírito, abra a visão de Ezequiel e mostra para ele o que? Um vale. Vale é uma planície. E nessa planície de regiões montanhosas. Então fala que Deus conduz ele a um vale. Mas não era um vale simples, lindo de se ver, lindo de se escalar. Deus leva ele para um vale na visão de ossos secos. E por que Deus queria conversar com Ezequiel, trazendo essa revelação? Talvez pela mentalidade humana, a gente pudesse pensar, meu Deus, não há nada tão ruim que não piore. Já estamos em terra estranha, agora ver uma multidão morta, é para pensar o quê? Vamos morrer. Mas Deus estava querendo trazer uma mensagem, transmitir uma mensagem e ensinar até mesmo o profeta, porque os judeus, naquela situação, havia dois grupos, tinha uma linha de pensamento desses dois grupos. Havia o povo judeu que chegou em Babilônia e começou a entender aquela situação no ponto de vista do desespero, da catástrofe. Mas havia um outro grupo que pertencia ao grupo que teve um comportamento da negação. Deus quis assim, vamos ficar assim, vamos morrer aqui mesmo. Havia dois grupos, o grupo do desespero e o grupo da negação. Um grupo que da negação era que negava que houvesse socorro, que negava que Deus estava trabalhando, mas que negava dizendo, olha, Deus nos colocou aqui e nos abandonou nesta crise. E era exatamente através desta visão que Deus queria mostrar para Ezequiel. Ei, Ezequiel, o povo agora com essa negação tem esquecido de mim. E aí sempre foi falando através de visões com Ezequiel, mostrando as condições, como estava o coração de Israel. E nesta visão, Deus mostra uma multidão de ossos secos. Qual era o pensamento de Israel naquela ocasião? Não há mais esperança. A nossa esperança secou-se. Não há mais promessa. Deus esqueceu das promessas dele na minha vida. Havia esse povo que já não via mais sentido, não havia mais motivação para estar adorando, mas adorava por adorar, adorava porque era já questão histórica, era familiar, mas não tinha sentido na adoração. Ia talvez para o templo na época, quando estava em Jerusalém, por ir, e quando chegou na condição em Babilônia, orava por orar, praticava, talvez uma prática religiosa, um culto, por praticar. Mas que no fundo, não acreditava mais. Quem sabe quantos profetas foram sendo levantados naquela época dizendo, Deus vai restituir, Deus vai devolver. Agora havia um povo de Israel que só meneava a cabeça. Não tinha mais força para glorificar. Não havia mais sentimento para acreditar. Porque já estava confortável naquela situação. Este era o grupo da negação.
Este era o grupo que batia no ombro do desesperado. Se acalme, irmão, a coisa vai melhorar, mas vamos ficar por aqui mesmo. Não se desespere não, nós estamos aqui. Nós estamos juntos para ficar aqui. Quem sabe do grupo da negação já começou a projetar novas estratégias e meta para agora se acostumar a viver em Babilônia. O grupo da negação já começa a se acomodar com a situação. É assim mesmo, irmã. Está todo mundo em crise. Não vai mudar, a coisa está difícil mesmo. Jesus está voltando, mas assim, vai continuar assim. Mas eu quero dizer uma palavra para você. Ainda que perdeu a esperança, Deus me trouxe hoje aqui com uma palavra profética sobre a tua vida. Mesmo estando em Babilônia, mesmo estando em meio de ossos, é para profetizar. Profetiza que a porta vai abrir, sim. Profetiza que Deus vai trazer mudança dentro da tua casa. Profetiza. Mas é ossos sequíssimos. Mas Ele está dando uma ordem. Profetiza. Agora eu fico pensando, irmãos, eu sempre falo que eu gosto de imaginar, né? Que eu pensaria que eu surtaria no meio da visão. Porque você é levado ao meio de ossos humanos sequíssimos. É você ser levado, vamos só para a gente ter uma base, ao cemitério. Sozinho. O único fator vida, falando do ponto de vista humano, era só o profeta. Profeta. No meio de ossos. Só de olhar o cenário é assustador. Só de imaginar o cenário é assustador. Só de olhar a situação é já concluir, não há saída. Só de ver o cenário é dizer, não tem jeito. Só de observar o ambiente naquele lugar é de medo. Olha, chegou até aqui. O que pior mais vai acontecer? Estava lá Ezequiel. A Bíblia não traz quais eram os sentimentos detalhados deste homem no meio desta visão. Mas eu fico pensando do ponto de vista humano. Pavor. Medo. Porque o único fator vida era Ezequiel no meio do vale. E a única voz que trazia vida era o que ele ouvia, a voz de Deus falando com ele. E agora, Deus coloca ele no meio daquele vale, cheio de ossos, e faz uma pergunta. Nós vemos Ezequiel observando aquele panorama. E Deus faz uma pergunta: poderão, Ezequiel, estes ossos viver? Poderá ter uma virada nessa situação, Ezequiel? Poderá a porta abrir diante desse caos, Ezequiel? Poderá ter movimento novamente ao teu redor, ao teu lado, Ezequiel? Poderá ter vida novamente? É isso que é assustador, mas passa a ser um ambiente de alegria e de festa, Ezequiel. Eu fico vendo agora Ezequiel mediante aquele quadro. Sabe aquela cena que você não sabe o que dizer? Sabe aquela cena que você não sabe como orar? Sabe aquela circunstância que você fala, Deus, eu não sei o que fazer? Deus, eu não sei o que pensar. Quantos de nós já não passamos por isso? Que a gente nem sabe como orar. Você olha para uma situação que chega na tua vida e na tua casa, olha para o cenário e fala, Deus, eu não sei nem o que pensar.
eu não sei como proceder, não consegue vir na minha boca nenhuma palavra de oração. E observa que o profeta, na condição de homem, não sabia uma palavra do que dizer naquele cenário. Nesse contexto mostra a fragilidade humana, mostra a nossa natureza, o quanto somos frágeis, o quanto somos pequenos, ainda que exerça o ministério de profeta ou não, mas diante da circunstância, Deus traz uma indagação: eu posso mudar essa situação, Ezequiel? E Deus está nos perguntando hoje. Talvez você entrou aqui desanimado. Talvez você entrou aqui enfraquecido. Mas Deus está te perguntando hoje: eu posso? Ei, essa situação pode ter virada? Deus está te perguntando hoje: pode ter virada? E aí às vezes, como Ezequiel, não sabemos o que responder. Eu já vivi situações que eu disse: Deus, eu não sei não, tome conta. Eu não sei o que dizer. Não sei como orar, mas está aqui, Deus, tudo é teu. Tu és o Deus soberano. A mesma mão que me transportou para este lugar, ela é poderosa para me arrancar dessa situação. E aí Ezequiel responde: Senhor, tu sabes. Quando eu não sei, Ele sabe. E Ele está dizendo hoje: quando você não sabe, Ele já sabe como trazer virada nesta situação. Ele já sabe como vai terminar este assunto. Deus está conversando comigo e com você. Ele já sabe qual vai ser o final. Ele já está trazendo movimento para a tua vida. Quando aí Deus, Ezequiel, aliás, responde: Senhor, tu sabes. Ah, é? Agora eu vejo Deus dando uma ordem. Porque se somos nós, né? Eu no lugar de Ezequiel, falo: Senhor, me dá livramento, Deus. Não. Deus poderia, sim, enviar livramento. Mas Deus ainda deu uma ordem. Situação difícil, Deus dá uma ordem. Meus irmãos, e como é difícil a gente entender, porque normalmente quando estamos em situação difícil, Deus, eu quero a minha vitória, Deus me dá uma porta de escape, Deus me arranca dessa situação. É a nossa palavra. Mas não, Deus dá uma palavra de ordem. E dá uma palavra de ordem quando Ezequiel, sentindo medo, porque diz que ele ficou olhando aquele cenário. E eu penso junto com você que quando ele ficou olhando aquele cenário, não era com a cara da alegria, sentou sossegado e pediu um suco de maracujá. Não, o negócio era pavor, né? Olho na frente e olho nas costas. Era olhar para todo lado, meu Deus. Mas Deus dá uma ordem. Ah, é? Então profetiza sobre esses ossos. Oh, meu Deus. Agora é a impressão: meu Deus, sou eu mesmo bibilisca ou é situação de loucura? Tem coisas que Deus nos pede que é contrário do que a gente espera receber. Eu gostaria de receber livramento daquele lugar, mas Deus pediu para profetizar. Peraí, liberar a palavra para osso, liberar a palavra para o que está seco, ficar conversando com osso. Qualquer um na nossa razão vai dizer assim: mas isso é loucura. Vai conversar com o osso, você está sozinho, vai falar sozinho nessa situação? Só que Deus dá uma ordem, e eu fico pensando que é um ensinamento para profeta também. Profetiza sobre estes ossos. Deus traz uma instrução muito específica. Esses ossos, é esta área, profetiza. E aí nós vamos vendo nos próximos versículos, e aí ele vai dizendo aqui no 4: profetize a respeito desses ossos.
profetize a respeito desta situação que você está vendo. Profetize sobre este quadro que você está olhando tão assustado. Ei, profetize sobre essa situação que está te trazendo medo. Essa situação que está te enfraquecendo. Agora nós vemos Ezequiel. Porque aí entre dar lugar ao medo ou receber autoridade, porque se Deus está falando com o profeta no vale, é porque Deus está presente na situação. Ei, Deus está dizendo hoje, Ele está conversando com você. E aí aonde você se encontra, Ele está dizendo que está com você. Profetiza. E aí, como viu a cara de Ezequiel, mas a gente fica sem palavras. Deus ainda dá instrução. Você vai dizer da seguinte maneira, olha o que diz versículo 4. E diga-lhes, tem a palavra certa. E a palavra que Deus dá vem com autoridade. Ele está dizendo, pode repetir esta oração de autoridade, porque eu estou te habilitando para viver milagre. É esta palavra que tem que dizer, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Deus está hoje dando autoridade para o povo aqui nesta casa hoje. Recebe esta autoridade para profetizar sobre essa situação. Recebe hoje essa autoridade e declare, ei situação, ossos secos, ouça o que a palavra do Senhor diz. Ouça a palavra do Senhor. O Espírito está trazendo no teu coração qual é a área que você deve profetizar. Então profetiza agora. Recebe esta autoridade, porque desce do trono agora, através da palavra. Olha aqui, ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Ei, situação que tem me feito chorar, que tem me causado medo, ouça a palavra do Senhor. E aí nós vemos no versículo 5, que era para dizer como, pode colocar no 5. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Sabe aquilo que estava amarrado até hoje? Deus está te dando autoridade para profetizar. Vai começar a ter movimento. Vai começar a ter virada. Recebe essa autoridade e profetiza. Você é profeta. Deus te levou para o vale para te ensinar. Deus permitiu ser levado cativo essa situação para te dar autoridade, para você se posicionar como profeta e receber essa autoridade que o próprio Deus te capacita nessa noite. Profetiza. Mas pense, profetizar, meu Deus. E aí é uma coisa que eu sempre falo. Há um dito popular que fala, né? Que quanto mais a gente ora, mais assombração aparece. Pois vai aparecer no vale agora. Porque diz que quando ele começa a profetizar, começa agora a ter barulho. E tem hora, e aí Deus quer nos ensinar o que significa o barulho. Porque agora, irmãos, osso começa a se mover. Enquanto ele profetizava, e você começa a observar o poder da palavra. E no livro de Hebreus nos fala que foi pela palavra que os mundos que hoje existem foram criados. Foi a palavra. Nós vemos em Gênesis capítulo 1, e criou Deus os céus e a terra. E foi pela palavra, Deus disse, haja luz, e houve luz. Observe agora que nós vamos vendo a criação. Nos 6 dias, a palavra de Deus sendo liberada, e foram ali crescendo relva, foram tendo árvores, plantas, sementes, a palavra de Deus sendo liberada, e agora os animais, e a palavra de Deus sendo liberada, porção de terra, porção de água, é pela palavra. Ei, faça uso da palavra. Ei, a autoridade está na palavra. Agora, cuidado com o que você fala. Porque se palavra tem poder, murmuração também.
Não é palavra? É aí que nós temos que selecionar as sementes que saem da nossa boca. A Bíblia nos fala em Provérbios que da boca, da língua sai a bênção, mas sai a maldição. Para você ver o tamanho poder da palavra. Mas irmãos, a situação está difícil. Fomos levados cativos. Se não sabe o que falar, faça como Ezequiel. Deus, tu sabes de todas as coisas. Se não sabe o que falar, é melhor fechar a boca. Porque o nosso problema é que a gente fala demais. A gente fala demais o que não deve. Depois diz, Deus não ouviu minha oração. Lógico que fala meia dúzia de palavras de murmuração e quer depois que Deus responda na oração. A gente precisa medir as palavras que saem da nossa boca. Se você não tem sabedoria, peça ao Senhor que dá. Peça sabedoria. Agora, eu não aguento, eu preciso falar. Então vai falar a oração do Pai Nosso que é melhor. Já que não sabe, está aí a oração do Pai Nosso para você falar. Falar, profetizar, liberar. Palavras que edificam, palavra que consola, palavra que ensina. Ei, Deus está tocando hoje em lábios de crente nesta casa, como tocou nos lábios de Isaías. Palavra. Quem foi Isaías? Trabalhava no templo, vivia no templo, servia no templo. A Bíblia nos diz em Isaías capítulo 6, que Isaías, estava lá no templo em alta, parente do rei, servia lá no templo, cargo, cadeira cativa, servia ao rei, mas não adorava o rei dos reis. É aí que está a diferença. Trabalhar no templo não dá garantia de palavra renovada. Trabalhar no templo, fazer tudo no templo, entrar na escala do templo, não dá garantia do chamado e nem de salvação. Agora foi duro, né? Meu pai. É para mim também, pegou. Mas é porque a gente acha que porque trabalha tantos anos no templo, é para mim que nasci dentro do templo, né? Já acho que todo templo já é propriedade minha. Já virou herança, já tem lá carimbado o meu nome, mas não é assim não. A Bíblia me mostra claramente que aí um dia, no ano em que morreu o rei Uzias, precisou ele sair da sombra do rei para ter um encontro com Deus no templo. Meu Deus, o camarada passou a vida toda no templo e não teve uma experiência com Deus. Quantas coisas, quantas visões viu no templo, quantas histórias viveu, história dos outros. Mas diz que no ano em que morreu, eu vi o Senhor. Deus arrancou o luxo, o poder do reinado, da visão de Isaías, para poder mostrar a glória de Deus para ele. Eu vi o Senhor assentado em um grande e sublime trono, e a sua glória, para quem agora Deus está abrindo a visão, a sua glória encheu o templo. Deus está arrancando rei Uzias daqui, da visão de algumas pessoas, porque você precisa ver a glória no templo, você precisa sentir a presença no templo, você precisa vir para adorar no templo. E olha o que é lindo, Isaías profeta, trabalhava no templo, mas quando ele viu a glória, primeira coisa, primeira experiência que ele tem, eu vi quando um anjo pegou uma tenaz e tocou nos lábios de Isaías, tocou nos meus lábios. Ei, precisava mudar o discurso de quem estava no templo, porque estava um discurso repetitivo por causa do rei.
rei. Só que agora precisava ter palavra abençoadora. Precisava ter uma palavra de profecia. Uma palavra para abençoar a vida do irmão. Uma palavra para poder abençoar a tua casa. Quando o anjo tocou com Atenaz nos lábios de Isaías. Só que quando toca nos lábios, nós vemos também o ouvido de Isaías sendo destravado. Tudo aquilo que corroía na audição que vinha para o ouvido de Isaías, até então estava voltado com o luxo e a riqueza do rei. Só que agora, uma vez que tocou nos lábios, a palavra é diferente, é palavra de profecia agora que Isaías começa a ter. É uma palavra profética. E agora ele ouve a mensagem de Deus. Ei, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Agora quem teve os lábios transformados, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, estou aqui diante da tua vontade, Deus. Deus está tocando em lábios de crente aqui hoje. Chega de discurso vazio. Chega de dizer que é, mas não é. Chega de dizer que adora, mas o coração está longe. Deus está tratando com profetas Isaías nesta casa. Chega de dizer que faz, mas é vazio. Mas hoje Atenaz desce nesta casa e toca nos lábios. Você hoje vai ser tocado e vai profetizar. Profetiza no vale. Profetiza no vale. Profetiza sobre estes ossos. Voltando agora para Ezequiel. Começa a ter barulho. E muitas vezes o barulho, quando a gente não sabe de onde vem, é para botar para correr. É para, tá no pé, né? Barulho assusta. Quando nós não sabemos de onde vem o barulho, se você já está cheio de medo, pense em dobrar o medo. Vira pavor. Se você não sabe de onde vem, mas ali agora os ossos começam a ter movimento. E aqueles ossos começam a se juntar osso com osso. E agora esses ossos fazendo barulho, na minha tradução diz que ainda o barulho como um som de chocalho. Ô irmão, aí assusta mesmo, né? Que melodia é essa que eu não estou entendendo? Mas é de pavor. Que barulho é esse? Aí você fala, meu Deus, quanto mais eu oro, pior fica. Mais assombração aparece. Meu Pai do céu, parece que agora que eu estou orando mais, agora que está tendo barulho. Só que com o barulho, ossos se juntaram osso com osso. É no barulho que Deus começa a trazer forma para aquilo que eu não entendo. É no barulho que Deus começa a trazer forma para aquilo que eu não vejo. Deus está falando com algumas pessoas aqui. Não se assuste com o barulho. Ele está trazendo forma. Ele está trazendo movimento. Movimento para aquilo que estava morto. E nós vamos ver no capítulo seguinte que a ordem de Deus ainda continua, apesar do barulho. Profetiza. Profetiza. O versículo 8, nós vamos vendo que ele vai dizendo, enquanto eu profetizava. Essa palavra nos remete a um pensamento do seguinte, não se distraia com o barulho, continue na posição de profeta, porque ele diz, enquanto eu profetizava, quer dizer, não pare porque está assustado, está com medo, profetiza, está assustado, profetiza, ei, continua profetizando, não está vendo nada, mas enquanto ele profetizava, ele foi vendo os ossos sendo cobertos por tendões e por carne, agora aquilo já toma forma humana, e não era de uma pessoa, era de uma multidão. Eu não sei o que era mais assustador, olhar o osso seco, ou já ver os corpos todos formados. Não sei o que era mais assustador, porque enquanto os ossos estavam espalhados,
Era um cenário, mas agora criou forma, agora tem rosto. O que Deus está nos ensinando com esta palavra, tudo é um processo. Mas eu estou orando, eu estou profetizando. É para profetizar, vai ter barulho? Vai. Mas Deus está trazendo forma. Ainda que essa forma você não consiga compreender, é para continuar profetizando. Faça uso da autoridade que você recebe nesta noite. Continua profetizando. Mas eu não estou vendo nada. Continue profetizando. Mas agora eles estavam todos formados, mas não havia espírito neles. Não havia vida. No fundo, quando a gente começa a observar, parece que o cenário permanece o mesmo. Meu Deus, não mudou nada. Eu estou orando, não está acontecendo nada, que a gente não consegue nem enxergar que os tendões e a pele foi colocado. Tem coisas que a gente está tão envolvido no vale, com a visão do vale, com a visão da situação, que a gente não consegue observar os processos que foram vencidos, os processos que foram avançando. Meu Deus, eu ainda estou orando, mas é para profetizar. Profetiza. Só que agora, no versículo 9, Deus dá uma outra instrução agora mais específica, porque o primeiro processo já passou. Agora ele vai dizendo no 9, ele me disse: profetize ao Espírito, filho do homem. E é assim que você vai dizer: assim diz o Senhor. Agora sim, você vai profetizar movimento, porque até agora você orou e parecia que as coisas estavam sem forma, sem jeito, sem sentido. Agora já tem um sentido, mas não tem movimento, está travado, parece que a vida não avança, parece que nada não caminha, parece que tudo está parado na tua jornada. Agora Deus ensina Ezequiel uma oração mais específica e direta. Agora você vai dizer assim, Ezequiel: venha dos quatro cantos, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre nestes mortos, e sopre nesta situação. Ei, agora precisa de movimento. Deus está dizendo hoje: vem chegando o vento de Deus nesta casa, vai trazer movimento, as coisas vão começar a andar, vai começar a resolver o que estava embaraçado, o que estava parado. Deus está dizendo: se prepare, vai começar a movimentar, comece a contemplar, vai ter movimento. Deus agora traz movimento no vale. Qual era o movimento? Os mortos se levantarem. O que estava morto começa a se levantar. O que estava parado sem vida começa agora a ficar em pé. O vento de Deus sopra trazendo vida para crentes aqui que entrou desanimado. Recebe vida hoje. Recebe vida, movimento na tua vida espiritual. Chega de mesmice, chega de mesma coisa, chega de ser religioso no domingo. Hoje o Senhor tratou conosco acerca da unidade, porque só olhamos para o nosso umbigo e não pensamos na situação do nosso irmão. Mas Deus hoje está trazendo movimento na tua vida espiritual. Deus está trazendo despertamento. Estava morto, só que agora um grande exército. Nesse sopro, Deus dizendo para Ezequiel: você viu? Assim está o meu povo, desanimado, negligente, enfraquecido. Eles disseram que secou a esperança. Eles estão como estes mortos. Diz que estão na posição, que estão juntos, mas estão apagados, parafraseando, mas estão sem vida. Diz que profetiza vida, mas não consegue viver a alegria aqui dentro. Falta movimento do Espírito.
É tempo do Espírito encontrar guarida nesta casa e receber e encher crentes aqui para sair da mesmice. Chega de mesma coisa. Chega de fazer parte do crente 6 horas. 6 horas por mim. Chega de ser crente que caminha na dependência de outro. O sopro vem para dar autoridade e autonomia, trazer movimento. Ei, o grupo lá dos judeus, que do desespero, e o grupo que fazia parte da negação, eles estavam sem vida. E muitas vezes nós estamos assim no dia de hoje. Vemos para a casa do Senhor, mas estamos sem vida. A nossa carreira cristã fica sem graça. E isso acontece com todos. Tem momentos da nossa fé que Deus precisa trazer movimento na nossa história. E esse é o tempo que Deus tem, que está abrindo as janelas dos céus e trazendo movimento para a nossa história. E é assim que Deus encerra a visão com Ezequiel, dizendo: não poderei eu fazer isso com o povo de Israel? O povo de Israel está se sentindo morto, enfraquecido. Mas ei, precisa profetizar, Ezequiel. E você observa que não precisa muita coisa. Apesar de Ezequiel com medo, apesar de Ezequiel solitário, apesar de Ezequiel também cativo, apesar de Ezequiel também escravo, mas Deus havia dado uma autoridade, havia vida no meio do vale. Não importa o tamanho nem a dimensão da tua fé, Deus está dizendo: se você veio aqui hoje, tem vida em você, então faça uso dessa vida que há em você. Está sentindo medo? Mas faça uso. Deus está te ensinando a orar hoje. Profetiza. Profetiza, mas eu não sei, mas Deus está trazendo ensinamento. Profetiza naquilo que você não vê, naquilo que está morto, de acordo com a sua força, de acordo com a sua habilidade, é para estar de pé no vale. E começa a profetizar. O milagre não está na habilidade de profeta. O milagre está na obediência. Deus falou no vale: profetiza assim sobre esta situação. Você que entrou aqui hoje está se sentindo tão pequeno diante da situação, mas eu não sei nem como orar. Eu não sei orar como os pastores. Eu não sei orar como os evangelistas. Eu não sei como fazer. Mas Deus está mostrando para você hoje: em você tem vida. Porque quem vem hoje para ouvir esta palavra é porque ainda existe vida. E aonde tem vida, tem palavra de profecia. Você tão somente erga a tua mão e recebe esta autoridade. E profetiza. Profetiza na medida da tua fé. Profetiza na medida da tua oração, do jeito que você sabe. Mas nesta noite é a ordem de Deus para mim e para você. Ergue a tua mão e profetiza. Profetiza. Tá assustador, mas é profetiza. Fecha o olho e profetiza. Se você não olha nada, tá com medo? Fecha o olho. Mas Deus está ensinando. Vai sair palavra de bênção da tua boca. Eu estou te ensinando hoje. Vai sair palavra profética hoje. Profetiza. Profetiza a saúde. Profetiza as portas sendo abertas. Profetiza livramento. Profetiza salvação. Profetiza libertação. Ei, vai receber desta graça. A igreja se coloca em pé. Vai receber desta graça. Porque o vento sopra neste lugar. Erga tuas mãos e profetiza. Erga tuas mãos e profetiza.
Deus vai trazer revelação para você. Através de sonhos, através de revelação, Ele vai abrir os teus olhos e os teus ouvidos aqui nesta casa. Você que porventura entrou aqui hoje desanimado, eu quero orar por você. Ei, eu quero orar pela tua vida. Eu quero profetizar, porque você vai sair de uma maneira renovada e diferente nesta noite. Você já recebeu essa autoridade hoje para orar pelo seu irmão? Mas talvez você ficou na dúvida. Eu vou orar, mas será que Deus ouve a minha oração? Deus está dizendo: eu ouço, eu te vejo, é a tua mão que eu conduzo, eu trago, dou livramento no vale. É pela mão do Senhor. Eu quero orar por você. Se você quiser, vem aqui na frente. Venha receber essa autoridade que é manifestada através da palavra. É a palavra, não sou eu, mas é a palavra ministrada. Venha aqui nesse altar e creia como Isaías, porque tem tenaz aqui nesse altar, tem anjos trabalhando, e toca em lábios de crente aqui hoje. Sua alma viverá, teu espírito renova. Está mudando o vocabulário. Deus está mudando as palavras. Chega de fazer papel de murmurador. Agora é abençoador. Agora é profeta. Deus está tocando em lábios de crente aqui hoje. Ei, mesmo em Babilônia, Deus não esqueceu de você. Teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Vai profetizando. Profetiza. Tem autoridade. Profetiza. Profetiza nessa situação. Para de dizer que não consegue. Para de dizer eu não consigo, eu não posso. Chega de complexo, de achar que é pequeno. Você é profeta. Você é profeta. Ei, profeta. Sua alma viverá. Você é profeta. Nesta noite o Senhor está aqui, ó, tocando. Vai recebendo renovo, vai recebendo forças, vai recebendo esta graça. O tempo em Babilônia é contado. Tem uma data limite. Foi no tempo que estava Israel lá, Deus tratando com os israelitas e demonstrando para todos os povos que mesmo estando em Babilônia, Ele ainda era o Deus de Israel. Ele ainda era Deus. Deus está dizendo a ele: eu ainda sou o Deus que opera o milagre. Ele está dizendo: eu ainda sou o mesmo. Ele está dizendo: eu ainda tenho controle da situação. Ele está dizendo: eu cuido de ti, mesmo estando em Babilônia. Ele está dizendo: repete as palavras, profetiza, profetiza, profetiza lá na tua casa, profetiza.
povo meu. O meu espírito trabalha e traz movimento neste lugar. Quantos estão desapercebidos? Perderam de vista as promessas que eu fiz, as palavras que eu falei. Mas eu sopro nesta casa. E eu estou trazendo movimento para muitos que adentraram esta porta. Tenho eu pressa em trabalhar no meio do meu povo. Tenho eu pressa a cumprir a minha promessa. Muitos de vós se surpreenderam por esses dias. Vos visitar. Trarei surpresas em muitos lares. Trarei movimento em muitas situações. Estou eu destravando, repreendendo o vosso adversário que paralisou a esperança nos vossos corações. Guardem a minha palavra. É fácil que vos ensino. Profetizar. Eu estou dando autoridade. Profetiza. Eu estou movimentando processos. Tu vai subir neste altar e vai dizer do que eu fiz e de que eu faço na vossa vida. Muitos daqui serão surpreendidos com a minha presença na madrugada. Serão surpreendidos. E eu vos digo assim: incenso subiu na minha presença. O incenso subiu. O incenso subiu. O incenso subiu. O incenso subiu. Vem dos quatro ventos, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Pastora Suzana, papai te entrega um presente hoje. Desde a hora que eu comecei a pregar, ele disse: eu estou dando um presente. O meu Deus diz assim: tu vai se alegrar muito. Recebe hoje, filha, porque eu me agradei. Eu me agradei, diz o Senhor. Ai, meu Deus diz assim: neste presente, Ele está trazendo movimento para muitas coisas em áreas da tua vida. Mas é algo que você tem pedido muito ao Deus Todo-Poderoso. E Ele está dizendo: eu vos recompenso na terra pelo teu trabalho.
recebe hoje, ó, um anjo, ó, de calabachai, coloca nas tuas mãos, recebe hoje. Meu Deus diz assim: conta os dias, amém, conta os dias deste calabachai, antes de encerrar o ano, é um presente, meu filho, recebe, diz o Senhor. Aleluia. Vem dos quatro cantos, vem dos quatro cantos. O meu Deus diz assim: recebe saúde. Eu te dou saúde na caia estou mandácia. O meu Deus diz assim: eu renovo, ó, teu sangue eu troco na canabachai. Por quantas vezes dores no corpo, ai, às vezes nem consegui se levantar, porque tamanho é o peso. Quantas vezes há um fardo que teu adversário colocando para barrar, mas eu te dou saúde. Recebe hoje esse renovo, essa vitamina do céu. Ei, uma força que você diz: da onde vem? Vem de